Fala galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Wesley Contiero e está começando o seu E Mais nas Quadras. Para começar o programa de hoje, vamos de basquete. Tivemos uma semana agitada na NBA, inclusive com trocas. Quem vai contar pra gente tudo o que rolou é Pedro Luz. Alô galera do É Mais, aqui quem fala é Pedro Luz e eu tô aqui pra gente falar um pouco sobre as trocas que rolaram na NBA. Aliás, esse período de trocas se encerrou um pouco antes desse ano na NBA. Nos últimos anos, o último dia de trocas vinha sendo no All-Star, durante o All-Star. Inclusive, o ano passado, o DeMarcus Cousins ficou sabendo que foi trocado para o New Orleans Pelicans numa entrevista que ele dava durante o All-Star. Ele não estava nem sabendo, foi um fato até curioso. E talvez para evitar que isso acontecesse novamente, a NBA mudou ou antecipou a data esse ano e se encerrou no dia 8 de fevereiro. Mas enfim, o fato é que no último dia de trocas não houve uma negociação bombástica, uma transação que chamasse tanto a atenção. Talvez a troca que tenha mais chamado a atenção tenha acontecido antes da deadline, que foi justamente quando o Griffin foi trocado dos Clippers para o Detroit Pistons, né? Numa transação até que surpreendeu a todos. O Blake Griffin não era cotado, não era especulado para ser trocado, e de repente surgiu esse boato que ele estava sendo negociado e de repente ele estava lá em Detroit. Foi levado para Detroit e Detroit Pistons mandou o Tobias Harris, o Avery Bradley e também o Boban Marjanovic, além de uma escolha de primeira rodada protegida e uma escolha de segunda rodada. Houve também a troca do Nikola Mirotic, né, que essa também se deu antes da deadline, que foi levado para o New Orleans Pelicans, já que o DeMarcus Cousins se lesionou e vai perder toda a temporada. Os Pelicans se viram na necessidade de repor essa peça e trouxeram Nikola Mirotic do Chicago Bulls. Voltando para a deadline, não houve uma negociação bombástica, né? Até porque jogadores que eram cotados para ser trocados, como o DeAndre Jordan, o Kemba Walker, o Tariq Evans, o Lou Williams, o Julius Randle, o Derek Favors, todos esses jogadores eram especulados para ser trocados e não foram. Continuaram nos times que já estavam antes do período de trocas. Pedrão, quem também movimentou bem o último dia de trocas foi a equipe do Cavs. Conta pra gente, como que fica agora o time do LeBron? O time que mais movimentou o período de trocas foi o Cleveland Cavaliers. Isso já era esperado. Havia um clamor da torcida por trocas, por mudanças, já que o time não estava rendendo, não estava vencendo jogos, vinha perdendo posições na Conferência Leste e isso já era esperado. Muitos jogadores eram citados, como o DeAndre Jordan, é esperado que fosse trocado, fosse adquirido pelos Cavs, mas não aconteceu. Mas o Cleveland Cavaliers adquiriu muitos jogadores. Ele trouxe, por exemplo, o Jordan Clarkson e o Larry Nance Jr. do Los Angeles Lakers, e mandou para lá o Isaiah Thomas, o Shane Fry e mais uma escolha de primeira rodada. Cleveland ainda adquiriu o Rodney Hood, que veio do Utah Jazz, e o Josh Hill, que veio do Sacramento Kings. Uma troca que envolveu esses três times, o Cleveland Cavaliers, o Utah Jazz e o Sacramento Kings. Os Cavs mandaram Derrick Rose e o Jay Crowder para o Utah Jazz, e o Iman Shumpert acabou indo para Sacramento. Nessa troca ainda foi envolvido o Joe Johnson, que foi do Jazz, para os Kings. E o Cleveland ainda mandou o Dwayne Wade para o Miami Heat, por uma escolha de segunda rodada de 2020. Na verdade, o Cleveland Cavaliers só queria mesmo se desfazer do Dwayne Wade. O fato é que depois das trocas, o Cleveland Cavaliers já venceu 3 jogos. Tá 3-0 depois das trocas. 2 dessas vitórias já com os novos jogadores em quadra. Claro que é uma amostra muito pequena para se analisar qualquer coisa em cima. Mas o fato é que o Cleveland Cavaliers precisava dessas trocas, né? Precisava dar um upgrade no elenco. E isso aconteceu. Havia a cobrança da torcida e aí houve a resposta da diretoria do Cleveland. Se essas trocas vão fazer os Cavs subir de patamar a ponto de ganhar o título da NBA, a ponto de bater de frente com o Golden State Warriors, só o tempo vai dizer, né? Mas houve sim uma melhora no elenco, houve sim uma renovada no elenco com esses novos jogadores, né? Com certeza o time vai subir um pouco de nível com esses atletas que chegaram, até porque o melhor jogador do time já estava lá, né? Que é o LeBron James. E só para deixar registrado, o brasileiro Bruno Caboclo foi trocado do Toronto Raptors para o Sacramento Kings. Uma troca que não chamou a atenção na NBA, mas por ser um brasileiro, a gente deixa aqui registrado.
Enfim, galera, é isso. O período de trocas se encerrou. Quem trocou, trocou. Quem não trocou, não troca mais. Outro evento que movimentou o mundo do basquete foi o tradicional All-Star Games, que contou com o jogo das celebridades. Tinha LeBron versus Stephen Curry, duelo de enterradas, dos 3 pontos e muito mais. Chega mais, Pedro Paulo Chagas, conta pra gente como foi esse evento. Fala galera, Pedro Paulo Chagas na área e vim falar sobre o All-Star Game da NBA, tradicionalíssimo já nos meses de fevereiro de cada ano. A edição desse ano foi em Los Angeles, na Califórnia, mais precisamente no Staples Center, o estádio não, a arena, né, do Los Angeles Lakers e do Los Angeles Clippers. A edição desse ano foi diferente das outras, a gente é acostumado a ver o duelo entre leste e oeste, mas nessa temporada foi diferente. A NBA permitiu que os dois grandes nomes da NBA, LeBron James e Stephen Curry, pudessem escolher os jogadores que eles quisessem jogar com, junto, aliás, pro duelo desse mais importante do fim de semana de atividades do All-Star Game. E com isso, tivemos o time LeBron versus o time Stephen Curry. Os dois jogadores tiveram a prioridade de escolherem atletas, não só da própria conferência, como de outras conferências, para poder montar um super time. Mas vamos falar sobre esse jogo depois. Primeiro a gente vai falar sobre as outras atividades que aconteceram antes, só para dar um suspensinho para vocês. A primeira atividade foi o jogo das celebridades, já tradicionalíssimo no fim de semana do All-Star Game. Como o jogo foi em Los Angeles, a ideia foi homenagear os dois times da cidade, os Lakers e os Clippers. A equipe dos Lakers contava com Justin Bieber, com o Flea do Red Hot Chili Peppers, com o lendário Tracy McGrady, craque de bola da NBA. Já o time dos Clippers contava com o ator Anthony Anderson, com o ganhador do Oscar, Jamie Foxx, e com outra lenda da NBA, o Paul Pierce, craque de bola, ídolo dos Celtics, e deu Clippers. Os Clippers venceram por 75-66, tinha uma grande expectativa com o Justin Bieber, por ter jogado basquete na época do colégio e tudo mais, e o garoto não deu nem pro café. Agora, falando sobre o duelo de calouros da NBA, já que já está se tornando cada vez mais tradicional, o duelo entre time mundo e time Estados Unidos. O time mundo atropelou o time americano, vencendo por 155-124. O grande destaque, meus amigos, foi um jogador das Bahamas. O armador Buddy Hield, do Sacramento Kings, chegou nessa temporada, tem feito algumas boas partidas, fez 29 pontos no duelo contra os americanos. Outro destaque foi o Ben Simmons, australiano, candidato absoluto a ser eleito o louro do ano na temporada. Deu 13 assistências, fez uma grande partida. Do lado americano, os americanos sentiram falta do Lonzo Ball. O Lonzo Ball ele acabou não podendo participar, foi escolhido pelo time americano, mas acabou não podendo participar do jogo porque teve uma lesão no joelho. Mas ainda assim foi um atropelo do time mundo sobre o time americano. Tivemos também o duelo de habilidades. Os finalistas foram o Karl Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves, e o Isaiah Thomas, recém-chegado ao Los Angeles Lakers, já tentando se ambientar a cidade. Karl Anthony Towns, o garoto atropelou, venceu o duelo de habilidades, destaque absoluto, e é um jogador com muitas perspectivas de evolução, muitas perspectivas mesmo de evolução. Tivemos também o duelo de 3 pontos, vencido pelo Devin Booker, que fez impressionantes 28 pontos na rodada final. No duelo de enterradas, deu Donovan Mitchell do Utah Jazz. O garoto foi destaque no duelo, com grandes enterradas incríveis, e a última enterrada foi mais marcante porque ele fez uma homenagem ao Vince Carter, também vencedor do duelo de enterradas há muitos anos atrás. Ele utilizou a camisa do grande ídolo do Toronto Raptors, a tradicional camisa 15 com o símbolo do dinossauro, cravou uma enterrada sensacional e comemorou fazendo o símbolo do ceifador, assim como o grande e eterno Vince Carter. Agora vamos falar do que interessa, vamos falar do jogo das estrelas, do duelo do time LeBron contra o time Stephen Curry. O time do Curry começou muito bem, começou dominando o jogo. No primeiro quarto terminou vencendo por 42-31. Mas, meu amigo, o LeBron estava num dia
iluminado. Foi o grande destaque do Jogo das Estrelas, foi o grande destaque do próprio time, do time que capitaneava. Foram 29 pontos e 10 rebotes. Foi um show de LeBron James, que conseguiu virar a partida e levar para casa uma vitória de 148 a 145. A gente é acostumado a ver um clima mais amistoso nos Jogos das Estrelas e tudo mais, mas nesse jogo em especial foi um jogo muito pegado, um jogo muito competitivo. Você via as equipes com um foco muito grande na defesa, um foco muito grande na marcação. E foi legal ver o nível de aplicação, o apetite desses caras para decidirem jogos, mesmo que sejam jogos apenas festivos e amistosos, se é que a gente pode dizer assim. E é sempre bom dizer, sempre bom frisar que o All-Star Game tem a sua magia ano após ano, são diversas edições, é um duelo muito, muito representativo, desde 1951 está no calendário da NBA. E é importante demais para a galera, para atrair torcedores, para atrair fãs para a NBA. Então, são sempre importantes os jogos do All-Star Game. Valeu, Chagas. Bom, agora vamos mudar um pouco de quadro e vamos falar de tênis, que teve início do ATP 500 Rio Open essa semana. José Clay Nunes, o que rolou de importante recentemente? Olá, ouvinte do Esporte Mais. Aqui é o José Clay Nunes e vou falar sobre tênis. Essa semana começou o maior torneio da América do Sul, o ATP 500 Rio Open. A primeira rodada já começou com a eliminação dos 3 brasileiros na chave principal da competição. Thomas Bellucci enfrentou o italiano Fabio Fognini. Mesmo com o apoio da torcida no Jockey Club, o brasileiro foi derrotado por 6-7, 7-5 e 6-2 em 2 horas e 50. Nesta terça, Thiago Monteiro teve chance, mas não conseguiu vencer Pablo Cuevas em 2 horas e 41 minutos. O brasileiro teve 3 match points, mas acabou caindo nas parciais de 6-7, 7-6 e 6-3. Com esse resultado, o Brasil se despede da chave simples do ATP 500 pela primeira vez, com nenhuma vitória e 7 derrotas, somando a quali e a chave principal. Nesta segunda, o ranking da ATP no ranking da ATP, Roger Federer retornou à liderança após vencer o torneio de Rotterdam na Holanda. O suíço ultrapassa o espanhol Rafael Nadal e está garantido até a semana de Indian Wells. Thomas Bellucci enfrentou o italiano Fabio Fognini. Mesmo com o apoio da torcida no Jockey Club, o brasileiro foi derrotado por 6-7, 7-5 e 6-2 em 2 horas e 50. Nesta terça, Thiago Monteiro teve chance, mas não conseguiu vencer Pablo Cuevas em 2 horas e 41 minutos. O brasileiro teve 3 match points, mas acabou caindo nas parciais de 6-7, 7-6 e 6-3. Com esse resultado, o Brasil se despede da chave simples do ATP 500 pela primeira vez, com nenhuma vitória e 7 derrotas, somando a quali e a chave principal. No ranking da ATP, Roger Federer retornou à liderança após vencer o torneio de Rotterdam na Holanda. O suíço ultrapassa o espanhol Rafael Nadal e está garantido até a semana de Indian Wells. Obrigado, Nunes. Agora, passando para o vôlei, vamos começar com a Superliga Feminina, que vai se encaminhando para sua fase final. Matheus Silva é quem traz as informações. Então, Wesley, a Superliga está chegando em sua fase final, né? Mais 2 partidas, chegando nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino, a Superliga Feminina. E o Praia Clube foi dominante em toda a primeira fase. A equipe de Uberlândia ainda não perdeu na temporada, né? Agora tem mais um desafio difícil, tem o Sesc Rio de Janeiro, lá em Uberlândia, né? Que provavelmente vai ser a principal ameaça da equipe mineira antes das quartas de finais, porque até agora a equipe mineira não se abalou em nenhum momento do campeonato, teve algumas dificuldades, principalmente na partida contra Bauru, né, que foi bastante difícil, mas a equipe de Uberlândia vem se superando, vem jogando muito bem, vencendo a melhor equipe do campeonato, melhor até que a equipe de Bernardinho,
e vem sendo líder da melhor forma possível. A equipe é líder com méritos. Fernanda Garay tá jogando muita bola mesmo. Fabiana, irrepreensível. É uma equipe muito homogênea, muito legal de se ver. Joga muito bem. E nessas últimas 2 rodadas da Superliga, as equipes devem se poupar bastante, né? Principalmente o Sesc, que viveu alguns momentos muito ruins, com alguns jogadores contundidas, com a Gabi, que é peça fundamental para a equipe carioca. A Gabi é peça fundamental para a equipe carioca chegar à final e talvez o título da Superliga, né? O Osasco, ele depende muito da Tandara, ele tem que procurar alternativas para não depender só da Tandara, que joga muito bem, mas tem que procurar alternativas que possa jogar melhor nos playoffs, nas fases posteriores, né? E também tem alguns destaques. Eu gostaria de destacar o Fluminense, né? Eu não esperava muita coisa do Fluminense. Taizinha e Renata têm jogado muito. Taizinha, ela tem me surpreendido porque ela consegue manter um ritmo muito grande na partida. Pode não ter o passe de suas melhores peças, mas continua no ritmo muito forte durante a partida. Sempre regular a Taizinha, né? Ela vem jogando muito bem, vem ajudando muito o Fluminense a estar onde está. Não é a equipe de Bauru que conseguiu um reforço muito grande com a chegada da Tiffany, melhorou seu nível no segundo turno da Superliga, né? E essas equipes devem assustar as equipes maiores, mas acredito eu que elas não vão conseguir passar, né? O vôlei é jogado em 6 contra 6, mas acredito que essas equipes elas não conseguirão bater as equipes mais fortes, porque Praia e Sesc Rio de Janeiro têm se sobressaído, né? E o vôlei Nestlé e Camponesa Minas sempre estão ali naquele ritmo, tem excelentes jogadoras. Então, para Fluminense e Bauru conseguir alguma coisa no campeonato se tornará muito mais difícil. Matheus, e sobre a Superliga masculina, o que temos de novidade? Pela Superliga masculina tá aquela supremacia mais uma vez do Sada Cruzeiro, né? Agora bem perseguido pelo Sesc Rio de Janeiro, que tem os Maurícios que estão jogando muito bem. O Sada Cruzeiro ele continua na ponta, continua soberano, né? A equipe multicampeã brasileira, né? Que vem dominando mais uma vez em mais um campeonato, né? Alguns jogadores como o Leal, que é muito importante para a equipe mineira. Seguidos deles tem o Taubaté e o SESI também fazendo um grande campeonato, mas ainda bem longe de Sada Cruzeiro, que vem com certeza soberano, uma supremacia muito grande no vôlei masculino brasileiro. O Sada, que foi recentemente tricampeão da Copa do Brasil de vôlei, né, equipe comandada por Marcelo Mendes, está bem parecido com os outros anos que foi campeão, né? A equipe vai chegar forte às quartas de finais. E a principal favorita, né? Mesmo o Sesc Rio de Janeiro tendo um excelente time, o Taubaté podendo aproximar, mas o Sada Cruzeiro é sempre o principal favorito, né? Equipe que vai chegar lá na frente, que vai mostrar seu valor. Joga muito bem o Sada e é bem homogêneo, seus jogadores se conhecem, né? Simon jogando muita bola, cara, bloqueando muito bem, atacando muito bem, bastante firme. E o Sada deve chegar como favorito e provavelmente vai estar nas semis, estar nas finais, né? E deve estar lá o time a ser batido mais uma vez em mais uma temporada da Superliga Masculina. Bom, galera, esse foi o nosso E Mais nas Quadras de hoje. Voltaremos na próxima semana. Não deixe de acessar o nosso site e ficar por dentro de tudo o que rola no mundo do esporte em geral. Nos acompanhe também nas redes sociais. Até a próxima!